Eu sou a Bruna Lucas. Eu sou o Daniel Batista. Eu sou o Guilherme Gaudêncio. Eu sou o Rivelino Agra. Oi, me viu na mesa pra 4? Eu quero saber quem é que foi o grande otário que saiu falando que o mundo é binário, hein? Se metade me quer e a outra também, dizem que não sou homem, mas tão pouco mulher. Então olha só, doutor. Saca só essa genital. Sabe a minha identidade? Nada a ver com xota e pau, viu? Yes, Queen! Work, mama! Yes, Queen, work, mama. Você tá passada? Gente! A gente não tá passada, a gente tá transpassada, meu amor. Ai, eu tô tipo assim. transpassada. Ela faz a citação dela. De quem é essa fala? Tem que referenciar, né? Ah, exatamente, gente. É da Linda Quebrada. Uma deusa, assim, pra nossa comunidade. Porque na minha casa... Já começa indicando, né? O episódio já começou indicando. Indicações de primeira. Mas enfim. Muitas referências, eu gosto assim. Já vamos começar o babado. E, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos ouvindo. Com essa citação maravilhosa de Linda Quebrada na música Perigosa, que nós abrimos o nosso episódio, nosso 5º episódio. A partir desse episódio, o Daniel não responde mais ninguém na DM, tá? Pode estribuchar que ela não vai responder. Não adianta. E antes da gente começar a falar do nosso tema especificamente, vamos se apresentar aí. Então, vamos relembrar nossas redes sociais. Bruninha? É @BrunaLucasD com demudo. Arrasou. Perfeita. Eu sou Daniel.Batista F. F de fabulosa. Ah, eu gosto assim. Feliz. F de uma grande gostosa. E o meu é Guilherme Gaudêncio, gente. GAUDNCIO, @Guilherme Gaudêncio. Eu sou o Rivelino Agra, @Rivelino Agra. E nós 4 juntos somos o Mesa para 4 _ lá no Instagram, no Twitter. E também nas principais plataformas Mesa para 4, certo? É isso mesmo, Cristina. E Eu quem reparou amo. uma voz diferente aqui? Tem uma vozinha diferente, Uma eu vozinha percebi, diferente. Quem pegou essa Tão denúncia? ouvindo, tão Provavelmente ouvindo. vocês já viram aí na nossa capa, né? Quem é que tá junto com a gente. E temos aqui nossa convidada, nosso convidadê. João, seja muito bem-vindo. amo! Se apresente, por favor. Oi, gente. Ai, tô com vergonha. A louca. Jurou, a gata com Meu vergonha. nome é João. João Vitor, eu tenho 17 aninhos. A gata aqui é bebezucha. E... Ai, gente, eu não sei fazer um resumo de mim. Enfim, eu sou... Ai, fala qualquer coisa. um jovem negro. Fala o signo, fala o periférico, signo. não binário, e sou de Áries com ascendente em Capricórnio. Pois Arrasou, pois Capricórnio. E Lua em Gêmeos, gente. Vênus em Peixes, aff. E é um amorzinho. E Quem eu quiser queria fazer falar um que match aí, 17 anos, mas tem a eloquência, viu? A bicha tem Eloquente. eloquência. Nossa. Ela nasceu com eu já sou eloquência. acadêmica, Não tá? subestime. Eu sou acadêmica. João Vitor inventou a eloquência. Eu E João, passa pra gente também suas redes sociais, já que todo mundo falou, já a divulgação da boneca pra pagar a janta, né? Eu A amo. marmita dela. A minha conta A pessoal... marmita vegana, hein? É JVITXR. E eu tenho um Instagramzinho também de alimentação, de afroveganismo. Porém, tá tudo parado, gente. O Instagram tá me dando um boicote aí na minha conta lá de alimentação. Eu não tenho o Reels habilitado, então a gata aqui, ó, tá parada. Mas é @afro.veg. Vocês sabem o nome disso, né? Vocês sabem o nome Pois é. disso. Eu mando mensagem pra eles reportando todo dia. Habilite o meu Reels. Gente, Já fica a petição aqui, gente. Vamos subir essa tag no Twitter. Habilite o Reels da trans. A transfobia do enfim, Instagram. gente. Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante, né? Porque, assim, como vocês já viram pelo título do episódio, tá babado isso aqui. A gente tem muita coisa pra falar, tá bom? Então a gente vai botar a boca no trombone. Não, e detalhe, tipo assim, a gente fez um episódio surpresa. Exatamente. Surprise, madame. Isso aqui é tipo um plantão da Globo, gente. É um assunto que a gente tá com tanta vontade de falar que a gente não Sim. pôde esperar
os 15 dias, então a gente trouxe um episódio a mais aí pra vocês. A gente quebrou o cronograma, né, gente? Eu acho que não só a vontade, né? Eu acho que por tudo que tá acontecendo, eu acho que nesse momento. Eu diria a necessidade, né, Isso, Sim, exato. sim, verdade. Sim. Não tava programado, tipo, esse episódio estava programado, mas não pra ser tão cedo. A gente tinha um na frente e tudo mais. Mas a gente decidiu trazer o quanto antes, porque é um assunto que precisa de visibilidade. Então a gente decidiu trazer o quanto antes pra vocês. E é isso. Talvez seja uma novidade pra alguns, pra outros não, mas decidimos falar mesmo assim. Porque, como eu disse, é uma coisa importante. Sério? Certo, gente? Certo. Certo. E nossa principal pauta, provavelmente também deve ter visto aí na descrição algo do tipo, é sobre pronome neutro. Tem dado muito bafafá lá no Twitter, lá no Instagram, no Facebook. Muita gente zoando, muita gente defendendo. Muita gente também com fala transfóbica. Porém, além dele ser a nossa maior pauta hoje, não é só disso que a gente vai falar. A gente precisa entender aí todo o contexto, de onde que vem, quem é que utiliza e é onde que a gente deve utilizar. Então, hoje nós falaremos sobre não binariedade, ok? Sobre pessoas não binárias. E antes da gente começar a falar, vamos entender o que é, né? Que nem o Daniel falou, tem gente que sabe o que é, tem gente que não sabe o que é. Mas, bom, pra gente exemplificar melhor, na sociedade que a gente vive, nós vivemos numa sociedade binária. Ou seja, temos homem e mulher, certo? Temos essa divisão. Independente de ser trans, enfim, temos aí a ideia de homem e mulher. Porém, a não binariedade, ela traz a ideia de exclusivamente que não exista 100% feminino e nem um 100% masculino, certo? Esse movimento, ele foi criado com um objetivo descritivo, enfim, pensando nas pessoas e não necessariamente num objetivo político, como é da sigla Q, do queer, como uma ideia de diferente, né, e tal. Então, a ideia é essa mesmo. Quando a gente fala de pessoas não binárias, são pessoas aí que não se identificam nem 100% com o feminino, nem 100% com o masculino, e aí podem ser homens, mulheres, e seja o que for. Então, não está em nenhum dos dois lados, certo? E além disso também, acho que a gente vai citar um pouquinho depois, pareceu um pouquinho grande minha fala, mas a gente vai abrir para discussão logo depois, que quando a gente pensa no masculino e feminino, e depois a gente pensa em orientação sexual, a gente pensa em gay, lésbicas, trans, pans e tudo mais, né? Ou melhor, trans não é uma orientação, desculpa. Porém, na não binariedade, né? Como que a pessoa vai fazer pra falar se ela é gay, lésbica ou o que seja? Isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, só pra quem tá começando agora, a não binariedade, ou melhor, a não binariedade não tem nada a ver com a orientação sexual das pessoas, tá? A gente vai entender disso um pouquinho mais pra frente, certo? Assim como pra qualquer isso- identidade de gênero, né? Sim. São coisas totalmente Exatamente. distintas. É importante ressaltar isso, gente. Identidade de gênero é totalmente o oposto de sexo biológico e também de orientação, né? Exatamente. Perfeito. E é por isso que a gente trouxe o João aqui hoje. Eu e Daniel somos duas pessoas que têm lugar de fala e propriedade para falar sobre esse tema. Porém, achamos legal também trazermos outra pessoa que também está em outro recorte, né, em vários aspectos. Então, acho que seria legal cada um falar da sua vivência. João, você quer começar? Ok, posso começar assim. Ai, gente, é complicado, né? É sempre complicado. Mas, basicamente, um gancho, assim, que eu posso trazer, né? Tipo, em questão de que a comunidade trans, né? Pelo menos na maior parte, sempre diz que... Sempre soube que era trans, né? No momento em que já estão assumidos e etc. E sempre quando eu ouço essa fala, eu tenho uma grande aversão em questão a ela, porque eu, enquanto uma pessoa negra, nunca fui tido como uma pessoa próxima a essa questão da informação, sabe? E a gente sabe como funciona, né? Essa questão da distribuição, da informação e como a maior parte da população brasileira, sendo negra, sempre tá escassa dela, né? E essa questão da masculinidade presente em mim, né? Com a sociedade me vendo na posição de um homem negro, sempre foi muito presente, né? Seja homem. Tipo, sempre tem aquele estereótipo, né? De tipo, o homem negro, né? O negão. E então, esse discurso de sempre soube que era trans nunca coube a mim,
No início, eu sempre tive a consciência, a noção de que eu estava fora daquele padrão heteronormativo, né? Eu não condizia com as mesmas atitudes e, enfim, falas, pensamentos e opiniões das pessoas com quem eu convivia, né, na infância, enfim. Todo aquele processo que a gente passa de se colocar fora dessas pessoas, né, distante. Mas também sem entender o que era essa heteronormatividade, essa cisgeneridade, que eu vim aprender isso depois de muito tempo. Mas foi na escola, em um momento em que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre a comunidade LGBTQIAP+, no geral. E eu fui procurando, indo a fundo, na época eu lembro que nem tinha muitas informações ainda, se eu não me engano foi em 2015, mais ou menos. E eu estava no processo de me assumir um homem gay, que era como, na época, eu me identificava e a partir do que eu tinha de informação, eu achei que era o que eu era. E, enfim, mas nesse mesmo processo em que eu estava prestes a me assumir, eu também já estava tendo a informação e sabendo o que era ser uma pessoa não binária, mas também com um certo resquício, um pé atrás, sabe? De tipo, tá, como assim não binário? Como assim uma coisa que não existe? Porque existe homem e mulher, mas o que é esse ser não binário? E eu lembro que na época eu conversava muito com uma amiga minha, que também, teoricamente, estava inteirada, os movimentos, etc. E ela sempre dizia, isso não existe, tipo, desencana, sabe? Você só precisa ter realmente forças e o orgulho de quem você é. Tipo, você é um homem gay, ponto. E eu tomei aquilo ali como uma verdade e fiquei pra mim, sabe? Tipo, realmente, esse negócio de não binariedade não existe, vou deixar isso de canto. E então, assim, eu fico muito triste quando eu penso nisso, porque eu poderia estar nesse processo já há muito tempo, sabe? Tipo, desde 2015. Mas eu só realmente fui cogitar a possibilidade de ser uma pessoa não binária, né? Que via essa possibilidade, esse espectro dentro da comunidade, para além de ser um homem gay, como me era teoricamente a única opção, bem entre aspas. Foi quando eu vi que, enfim, eu tinha esse espaço, sabe? E por conta de certos resquícios e memórias mesmo, eu fui identificando e hoje me coloco como tal. Acho que é isso. Arrasou. Queria falar que rola até isso dentro da comunidade, né? Você falou, deu exemplo da sua amiga e tal, e rola até dentro da comunidade, essa invalidação e todo esse, né, apagar isso do movimento. Sim. Eu acho que rola muito isso. E é o que está acontecendo Real. agora, né? Em um peso de uma maneira que não tá descrita. Todo mundo zoando, fazendo chacota e memes com essas coisas. Que, sei lá, é meio chato isso. Total. Meio chato não, é chato e transfóbico, gente. Vale ressaltar isso, que você zoar pronome neutro, zoar pessoas não binárias e afins é transfobia, tá? Caso você não saiba. E tudo isso também é uma forma de invalidação, né? Tipo, você zoando, enfim, fazendo esse tipo de chacota, né? Sendo transfóbico é uma forma de invalidação do que a gente é. Exatamente. E digo mais, acho que as pessoas ainda não podem, no começo do episódio, estar associando, mas como assim? Eu tô zoando o pronome neutro, eu tô sendo transfóbico, mas uma pessoa não binária é trans, então a gente vai explicar isso mais pra frente. Mas o que eu queria dizer sobre a fala do João é que me despertou a ideia de que as pessoas, elas fazem com que quem é não binário se questione, sabe? Tipo, questionar a própria identidade dela. Então, quando você fica reprimindo dessa maneira, de tipo, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Então, isso faz com que essa pessoa que tá tentando se identificar com algo, ela se questione e fique mais perdida ainda. Nossa, né? sim. Eu acho que é muito ligado ao fato das pessoas sempre associarem a identidade de gênero com o gênero biológico. Ou seja, se você é homem, é isso. Só existe o homem com pênis e pronto, Exatamente. acabou. Você vai ser homem nesses Exato. padrões. Tudo que é fora disso, que não é palpável, vamos dizer assim, não existe, e as pessoas começam a duvidar isso e fazer com que você duvide de você mesmo, das suas ideias, daquilo que você se identifica, enfim. Acho que rola uma grande confusão. Eu não estou dentro desse local de fala, mas eu consigo imaginar, entendeu? Que aí rola o negócio da imposição de gênero, né, amiga? Do que você Sim. falou. Total. Uhum. A pessoa tá impondo uma coisa pra você. Tipo, você tá se questionando, você tá se conhecendo. Isso é um processo de autoconhecimento que é incrível, sabe? Eu acho que
essas pessoas, quem é não binário, ele tem esse mérito de, porra, você é foda porque você tá se conhecendo, você tá buscando autoconhecimento e sua identidade, enfim. Nossa, sim, e, tipo, apesar de que ano passado eu já tinha uma gama muito maior de informação e já tinha uma consciência bem mais despertada de que a não binariedade ela existia em mim, eu ainda tinha um certo medo, sabe, de me colocar dessa forma. Eu lembro que eu até conversava com a Daniel e me perguntava, será que eu sou uma mulher trans? Tipo, e eu ficava, sabe, Sim. com essa questão, porque eu ainda não conseguia engolir muito bem, tipo, digerir que existia essa questão pra além de ser homem ou além de ser mulher, né? Tipo, pra mim era esses dois espectros mesmo, esses dois polos, e que ou você estava em um ou você estava em outro. E deu pra entender depois de ao longo do tempo, né, que existe esse meio termo, que existe fora disso. Mas, gente, é muito complicado o processo. Muito complicado. Sim, com certeza. E ainda mais aquela coisa, né? Tipo, se eu não sou uma coisa, que nem a música da Lin no começo, né? Tipo, se não me deixam ser uma coisa, mas eu também não posso ser outra, pra onde que eu vou, né? E aí, tipo, caso você se entendesse como uma mulher trans, tipo, mas eu também não quero estar ali, né? Por que que eu tenho que estar de um lado, tenho que estar do Exato. outro? É muito de uma sociedade binária, né? De tipo, você tem duas opções e é isso, pronto, acabou. Você tá de um lado, você tá de outro. E Exato. caso você esteja do outro lado, do qual não tá ligado ao seu sexo biológico, você também vai ser retalhado, né? Então, é meio que isso Sim. mesmo. Dan, você quer falar também das suas vivências e como Ai, isso veio gente, pra eu quero, você? porque foi muito louca essa minha descoberta como uma pessoa transnominária, enfim, porque eu lembro que foi em 2018, gente. A gente tava na escola ainda. Eu Você lembra, lembro, né, hein? amiga? Aham. Muito especial pra mim, Ai, inclusive. foi. Vou até comentar sobre isso Foi tudo, depois. porque eu falei com a Bruna e foi uma descoberta tão, tipo, impressionante, gente, que a minha cabeça explodiu, sabe? E eu me identifiquei de uma maneira que, sabe quando você olha e você fica, mano, eu sou isso daqui? Foi, Sim. nossa, Uhum. foi incrível. Tipo, a gente tava nas férias de julho, né, como eu falei. Aí eu passava o dia todo no YouTube, vendo vídeo e tudo mais, e era um vídeo até em inglês, de uns programas que eu assistia, nem lembro o nome do programa, senão eu falava, mas eu não lembro. Aí, enfim, era uma brincadeira que a pessoa tinha que, enfim, tipo, ligar o gênero a essa, uma pessoa, tal. Aí chegou uma pessoa lá que ela falou que era transnominário. Aí eu falei, mano, que é isso? Que é isso? Como assim? De onde surgiu? Como Aí eu assim? falei, Isso vamos... existe? Vem da onde? É de comer a louca. Aí eu falei, vamos de Google, né? Aí eu fui no Google, pesquisei, tipo, li uns artigos e tudo mais, só que ainda tava muito confuso na minha mente. Aí eu, tipo, cheguei na Bruna e falei, miga, olha isso daqui, que babado. A Bruna foi a primeira pessoa que eu Foi muito falei. fofinho. Foi a primeira pessoa que eu falei sobre isso, só que ainda não consegui explicar muito bem, porque ainda tava muito fresco, não entendia muito o conceito. Aí eu fui pro YouTube, aí eu lembro que eu vi um vídeo. Também não lembro o nome do vídeo, senão eu até falava. Mas eu vi um vídeo de uma pessoa transnominária, ela falava que, tipo, ela não era nem homem nem mulher. Tipo, se isso fosse uma linha, ela estaria, tipo, no meio, sabe? Entre os dois gêneros. Aí eu falei, mano, é tipo, é isso, sabe? Aí desde Naquele momento se eu me sentiu senti incluso. inclusa e, sabe, super identificada com os termos e tudo mais. Aí eu falei, é isso então. Aí foi que foi. Eu lembro que a gente fez até uma festinha na casa da Stephanie. Aí eu falei, gente, eu tenho comunicado. Ei, para tudo, para o som, DJ, para o som. agora. Ei, DJ, para o som! DJ, para o som! Aí eu falei, gente, então, eu descobri isso daqui. E é isso, eu sou uma pessoa transnominária, piriri pororó, expliquei pro pessoal. E foi essa a minha descoberta. Arrasou. Incrível. Eu amo, sou muito fã. E você, Bom, Rive? pra mim, isso que o Daniel falou de estar o mundo girando, eu tô exatamente nesse processo, nesse começo. É muito novo pra mim ainda, porque eu nunca tinha ouvido o termo, e a primeira pessoa que me trouxe o termo foi o Daniel também, a Stephanie que me contou, eu lembro. Quando ela me contou, eu falei, que é isso, né? Tipo, é uma doença? A Que é? louca! A louca! E aí, tipo, eu fiquei muito sem saber o que é, Nossa. né? Enfim. E aí ela me contou e tal, e aí, tipo, ficou na minha cabeça, mas passou, né? E tá tudo bem e tal. E aí só foi a partir desse ano, gente, na quarentena, que em casa, estudando, né, tudo mais, todas as questões que a gente tem e tal, que eu comecei a perceber que eu não me encaixava em algumas coisas, né? Tipo, do que era muito dito
masculino e dos termos, assim, pra mim não batia muito pra mim, né? E aí, enfim, foi quando eu comecei a pesquisar e tal, e vi que era uma coisa simples, de certo modo. Na verdade, era porque eu nunca tinha ido atrás pesquisar. E aí comecei a conversar com o Daniel, né? Porque até então eu era a única pessoa que eu conhecia que, enfim, sabia sobre o assunto. A gente trocou algumas coisas sobre. E também, eu tenho um amigo na faculdade também, Lola, que também estava nesse mesmo processo, né? Já já a gente vai ouvir uma fala dele. E aí ele falando e tal sobre isso e meio que foi no mesmo tempo, assim. E aí foi depois, acho que depois de umas 2, 3 semanas que eu contei pra Bruna e pro Gui. E que aí, enfim, me senti mais à vontade, mais aberto de contar. E aí eu ainda tô nesse processo de entendimento, de ver se é isso mesmo pra mim, aonde que eu me encaixo e tal. E tá tudo bem também mudar, mas desde que você se sinta bem num lugar, eu acho que é isso, sabe? E também é a primeira vez que eu tô contando isso pra geral. Ah, é ao vivo? É tipo assim, ao É, vivo? é ao vivo. É ao vivo. É uma transmissão ao vivo agora. Mas é isso, assim, são essas relações e essas coisas que acontecem. E poucas pessoas na comunidade sabem, né? É muita falta de informação mesmo, de achar que só existe o LGBT. Ou melhor, o G, né? Sim. Muita gente só foca no G e acha que as outras siglas não existem. Mas entender que existem outras possibilidades e tudo mais. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Gui, Bruna, Dan, João? Eu não sei se vocês querem saber minha vivência, mas faz parte um pouco da história do Daniel, né? Como ele falou. Perfeito. Pra mim, assim, eu acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo e fui apresentada ao termo mesmo foi o Daniel mesmo que veio falar comigo, né? Veio falar, dar o depoimento da gata. Sim. E aí eu comecei a ter mais contato com isso, né? Assim, falando com uma mulher bissexual também, como eu não tinha noção, não tinha conhecimento, né, do movimento em si, isso nunca foi uma questão pra mim, sabe? E até me ajudou a me descobrir ali no meio disso tudo, sabe assim? Me relacionando com pessoas não binárias e tudo mais. Enfim, acho que foi assim mesmo. E não só ter amizade, né, gente? Eu acho que o que é muito importante falar aqui é que não é aquela coisa de tipo, tem um amigo e acabou, sabe? É isso, já sei de É tudo tipo aquela e, frase, e tenho até pronto. amigos que são. Exato, ganhou um Tipo, não é amiguinho e já isso, ganhou a sabe? carteirinha. Tipo, não é porque você tem um amigo que, pronto, já é aliado na causa e tá tudo certo. Não, é pesquisar sobre. Ainda mais se você tá dentro da comunidade, você precisa, sabe, tipo, tá junto e pesquisar sobre, enfim. E é Exato. sobre isso. Tá certo, amiga. Arrasou. Arrasou. E você, Gui? Então, gente, pra mim, também como um homem cis, eu não, até então eu conhecia muito pouco sobre não binariedade. Eu já havia pesquisado antes de conhecer o Daniel, por exemplo, que eu conheci o Daniel em 2019. E o Daniel foi a primeira pessoa não binária que eu conheci na minha vida. Caramba, eu sou assim o primeiro de Então, tudo. Eu tô até muito então- emocionado. Ele que inventou Ela o abriu as movimento. fronteiras. Pioneira do Pioneira do movimento. movimento. Até então eu só tinha lido algumas coisas, mas como o Dani falou, em 2018, quando ele estava se descobrindo e, enfim, todo esse processo de autoconhecimento e procurava vídeos e coisas na internet, se eu não me engano, ainda era uma coisa um pouco escassa. Sim. Não tinha tanta informação, as pessoas não falavam tanto sobre isso. Então, a gente vê que nesse período de 2 anos, a gente tá falando mais a respeito e isso é muito bom. Por isso que eu digo, gente, a gente tá em 2020 e as pessoas estão zoando o pronome neutro, sabe? A que ponto nós chegamos. E, assim, eu acho que zoando é até uma palavra fraca, é uma palavra de boa, porque o que estão fazendo é realmente chacota. Ridicularizando. Ridicularizando, invalidando, eu não tenho nem palavras. Esculachando, Eu sempre vejo pisando, isso vomitando. Tá tipo assim, horrível. E, mano, tipo assim, eu sou um homem cis, como eu já falei aqui. E eu me sinto. Ai, me Seria dá muita ofendido, raiva. super mal. Imagina alguém que é não binário, Sim. sabe? Sim. Gente, tem Sim. outra Então- coisa que eu queria falar. Rasga. Fale, rasgue. Eu queria até, sei lá, saber se tem link, mas assim, na verdade, o primeiro contato que eu tive com isso, não com o termo, né? Mas, assim, gente, eu sou novinha, mas eu tenho um espírito de tia véia. E eu gosto muito de umas coisas antigas, eu gosto muito do David Bowie. Ai, sim, amiga. E
o David Bowie, ali pelos anos 70, ele teve uma época que ele fazia um alter ego que se chamava Ziggy. E esse alter ego, ele não se definia como homem, nem como mulher, sabe? Ele não gostava, ele tinha um estilo meio andrógeno. E naquela época não se falava muito o termo não binário, né? Tipo, era mais essa um termo questão de novo. androginia. E eu queria perguntar pra vocês que link que esse estilo andrógeno tem no movimento não binário. Tipo, que link que, a partir de que momento que se junta ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Posso responder? Manda bala. Pode. Não sei, as meninas podem falar depois. Bom, pelas pesquisas que eu fiz, a ideia que o Bowie talvez trouxesse seria mais ligada ao queer, que sai dos padrões de roupa, enfim, estéticos que existiam e também de performance masculina da época. Porque o movimento genderqueer não está ligado à transexualidade, né? Diferente do não binarismo. Então, provavelmente, eu não sei sobre ele especificamente. Talvez o movimento dele fosse um movimento queer, porque ele saía desses padrões e estava ali no andrógeno, enfim, naquela coisa que a curto modo de dizer que você não sabe o que é, por assim dizer, né? Tá ali numa ideia Sim. própria. Já a não binariedade é realmente já, né, o que a pessoa sente, como ela prefere ser tratada. Então, é muito mais do que uma exposição corporal, né? Mas sim também Na vivência identitária, mesmo. enfim. Exato. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que Dani? era Não, mais acho- uma acho representação. que é isso Pode mesmo. falar. Não, pode falar, gay. Então, eu acho que o Bowie, na verdade, tava apenas colocando a sua arte de forma manifestada, né? Tipo, pra fora, sabe? Eu acho que era só mais uma manifestação artística mesmo, para além dessas questões de vivências não binárias, né? Como o Rivi falou. Tá mais ligado ao movimento genderqueer do que propriamente a não binariedade. Não é sobre, tipo, Entendi. simplesmente estar em um certo momento, né? Mas realmente sobre ser. Não deixa de ser um protesto também, né? Ainda mais naquela Com- época, Nossa, nos amiga, 70, com gente, certeza. sabe? De uma Com maneira. certeza, amiga. E aí eu fiz as citações, né, sobre roupa, enfim, dele sair um pouco desse estereótipo. É importante a gente ressaltar que pessoas não binárias, não necessariamente elas queiram se harmonizar, mudar de sexo ou retirar um órgão que elas não se sintam bem, tá, gente? Vocês podem estar vendo aqui na nossa capa, eu, Daniel e o João, socialmente nós performamos, né, masculinidade, assim como as pessoas veem numa Não foto, tanto por quanto o roupa, povo por quer, mas a cabelo. gente tenta, Exato, né? mas se você Tem vê uma ainda, foto, por exemplo... Infelizmente temos. A louca. Porém, socialmente, de certo modo, as pessoas veem a gente, né, numa performance masculina, ou não veem numa feminina nem numa masculina, e é exatamente e por isso que a gente tá aqui, tá? Então, não significa que a pessoa queira colocar cabelo, colocar peito ou tirar, tá, gente? São coisas totalmente diferentes. Lembrando que genitália não tem nada a ver com identidade de gênero, roupa, ou o que seja, Sim, certo? fora que lembrando também Certo, que é tudo garotas? muito recente, né, na nossa vida. Tipo, eu vim ter a certeza ano passado, o Rive durante essa quarentena, o Daniel há 2 anos atrás, né, em 2018. Então ainda está um processo em construção, gente. Identidade é isso. A gente não simplesmente sabe e fala, entendeu? Assim como todos Caramba, nós estamos. você falou tudo agora, Gil. Falou É tudo. tipo uma questão Eloquente. de. É uma questão de vocês conhecendo, Sim. sabe? Tipo, não é porque eu sou isso hoje que eu vou ser pra sempre. A gente vai mutando a nossa identidade, quem a gente é, conforme os anos, conforme as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Exato. E é Então muito é sobre uma... isso mesmo. E é muito uma necessidade nossa também, né? Que a gente criou, que precisa se encaixar em caixas e tudo mais. Então é muito uma necessidade nossa. Então. Sim, Real. social, né? Uma necessidade que é Sim, muito tipo, social. eu digo nossa, não nossa, tipo, eu Sim, e sim, vocês, geral. mas nós enquanto sociedade. Exatamente, concordo. Eu E, sei gente, agora nesse momento a gente vai ter uma fala de Lola, ok? Que, enfim, vocês vão ouvir agora e vão entender quem é essa pessoinha. Já citei ele aqui. E já já a gente faz um link aí com uma coisa que a gente veio aqui pra falar também. Oi, meu nome é Lola, eu tenho 20 anos, eu sou assexual panromântica e eu me descobri gênero fluido em 2017. Até a época, eu nunca tinha questionado a minha identidade de gênero pelo fato de que eu achava que ser trans significava ser um homem trans ou uma mulher trans.
Mas um dia eu tava no táxi com a minha mãe e ela teve que sair pra fazer alguma coisa. E eu fiquei conversando com o taxista e quando ela voltou, ele virou pra minha mãe e falou: "O seu filho é muito legal". E me subiu uma felicidade que eu nunca tinha sentido na minha vida e que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E aí a minha mãe corrigiu e falou: "Ah, não, é minha filha". E aí eu murchei de tristeza, mas eu fui procurar sobre isso depois, porque eu não me identificava como um homem trans, mas tinha alguma coisa ali. E aí eu fui atrás, e aí apareceram várias identidades de gênero para além de homem e mulher. E aí, gênero fluido foi o que fez mais sentido. Mas na época eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Eu tinha amigos trans binários, mas eu não me sentia confortável para conversar com eles sobre. Então eu guardei essa informação para mim. Alguns amigos souberam, mas nada muito aprofundado. E aí eu guardei essa informação em 2017, 2018, 2019. E em 2020, com a quarentena, eu comecei a usar muito o Twitter. E lá eu descobri que existem outras pessoas como eu. Eu já sabia dessa informação, mas eu nunca pensei que, tipo, eu ia encontrar e poder conversar com essas pessoas. E aí foi muito libertador pra mim. Eu tô, inclusive, num grupo de WhatsApp só de pessoas que se identificam como gênero fluido. E eu pude conversar sobre isso, eu pude pesquisar sobre sem me prender ao fato de será que eu sou uma pessoa completamente estranha? Será que eu estou errada? E aí eu falei pros meus amigos, meio com receio, assim, mas eu achei que tava na hora já. E eles super me respeitaram, né? Que deveria ser o mínimo, mas infelizmente não é. E, enfim, eles é meio confuso ainda, porque às vezes eu falo, oi, eu sou uma mulher, oi, eu sou um homem, às vezes, oi, eu não sou ninguém. Mas, enfim, eles estão abertos para entender. E aí, sempre que eles me tratam de forma correta, eu choro. E, enfim, eu fico muito feliz. E no meio dessa transição de gênero, eu passo a me identificar como nenhum dos dois. E aí entra a linguagem neutra, né? E eu já me identificava como nenhum dos dois antes de conhecer a linguagem neutra, só que era uma crise existencial, assim. Porque eu ficava tipo, eu sou um nada, o que que tá acontecendo? E aí eu conheci a linguagem neutra e aí eu fiquei muito feliz, assim. Porque, enfim, tem várias formas, né? Tem ele, dile, elo, delo, eu, deu, iludilo. E aí, pra dentro da linguagem neutra, eu ainda posso me identificar de uma forma específica. Enfim, foi muito libertador para mim, mais uma liberdade dentro da transgeneridade não binária. E aí, enfim, a gente sofre muito preconceito ainda, né, pelo fato de ser não binário, de usar a linguagem neutra, enfim, recebo diversos xingamentos diariamente, mas é uma luta que vale a pena continuar. Bom, Lola, muito obrigado pela sua participação, extremamente eloquente. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado. Lembrando que Lola já fez até palestra para a Unicef, é voluntário lá também, explicando exatamente sobre o pronome neutro. Então, muito obrigado por trazer isso. Chique. Bom, Que honra, gente, hein? nós falamos sobre a não binariedade, né, e tudo mais, só que aí a gente pensa, né, como que nós devemos tratar essas pessoas que não se identificam nem com um gênero nem com outro, e a gente tem ainda, né, uma língua, que é a nossa língua portuguesa, tão vasta e com tantas regras que a gente traz. Então, neste momento, a gente vai discutir sobre o pronome neutro e vamos entender os dois lados, tá? Tanto o lado ideológico das pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro e querem a neutralidade quando forem se referir a elas, e também vamos ver numa visão da língua portuguesa em si, dessa construção, tá bom? Então, meninas, vocês querem falar sobre a questão ideológica em si, de tratamento e como isso é importante para vocês que alguns termos sejam neutros e assim por diante? Como isso é importante? Então, eu acho que Eu acho que além da questão do pronome neutro e tal, isso vai muito da questão do respeito. É sempre a questão do respeito à base de tudo, né, gente? Vamos falar e ressaltar isso. Convenhamos. Porque, mano, o que custa você, sabe, mudar uma palavrinha? Gente, uma palavrinha não, uma letra. Amiga. Amiga, Sim, uma letra. Exatamente, letra. uma letra. No finalzinho de uma palavra, sabe? Tipo, colocar um E, ou um U, ou um I, sabe? Tipo, não vai te matar. E as pessoas tratam isso com tanta aversão, que é uma coisa muito chata, sabe? Mas é sobre isso, tipo, se você
consegue fazer isso, por favor, faça. Alguém te pedir, não trata essa pessoa com falta de respeito e afins, enfim. Acho que é tenta isso. também, né? Porque, como eu falei, tudo é sobre processos, né? Não é de uma hora pra outra que você já vai aprender e ser falante da linguagem neutra, né? É sobre colocar em prática, sobre tirar da teoria, escutar pessoas não binárias falando em linguagem neutra e realmente fazendo esse... acostumando a sua audição, né? Tipo, caramba, existe essa possibilidade de ser falado assim. Sim. Exato, com Você certeza. pode ir pro lado também, gente, de pensar que você vai estar mudando o dia daquela pessoa, sabe? Tipo, pensa, eu gosto de ser chamada no pronome neutro, aí eu fiz isso pela outra pessoa, eu não vou morrer fazendo isso, sabe? E às vezes isso, tipo, causou um impacto tão legal pra pessoa que tá ouvindo aquilo, sabe? Tipo, mudou o dia dela, ela se sentiu melhor. Então, gente, não custa nada, sabe? Não custa nada. Ainda mais que a língua portuguesa é uma língua que vem mudando com o tempo. Acho que o Rivi vai falar sobre isso, mas a língua portuguesa é uma língua mutável, ou seja, significa que a gente falava de uma forma há alguns anos atrás, décadas, centenas de anos atrás, e hoje em dia a gente fala de uma maneira diferente. Um exemplo é que, por exemplo, a gente abreviou você, que era voz MC, que hoje é VC, sabe? Então, a língua, ela vem sofrendo mutações há muitos anos, e a gente tá se adaptando a isso. Por que não se adaptar à linguagem neutra, sabe? Porque eu acho que essa versão tá muito ligada a preconceito, puramente preconceito. Pra mim não tem outra, senão é transfobia, amiga, gente. E hoje em dia tá ligado até uma coisa que eu não sei nem explicar. Mas as pessoas nas redes sociais, elas perderam os escrúpulos, assim, sabe? Tipo, eu acho que passa de preconceito. Eu não sei, é tipo falta de noção, sabe? Essa coisa de você tá zoando e fazendo meme. Gente, isso é ridículo. Você tá ridicularizando um grupo enorme de pessoas que estão se sentindo mal por isso. Então, voltando ao que eu tava falando, a língua portuguesa, assim como várias línguas, coreana, inglês, espanhol, sofre mutações com os anos e a gente vai sofrer outras mutações, sabe? Outras mudanças. E é tudo uma questão de adaptação e você abrir a sua mente, sabe? Não fazer o contrário, que é justamente o que as pessoas estão fazendo hoje em dia nas redes sociais, que eu tô tendo muito nojo, sabe? Eu acho que eu tô falando bastante, porque realmente é algo que tem me afetado muito ultimamente. Gente, sabe uma... Mas eu queria falar de... Pode... Não, é só uma coisa assim. Essa coisa da mudança da linguagem e tudo mais me remete a uma coisa que de uns anos pra cá, tipo, todo mundo usa e tudo mais, que é iniciar textos com letras minúsculas. Gente, vocês já perceberam isso? Tipo, muita gente hoje em dia, enfim, influencers e até livros, sabe? Estão fazendo... Mas entendi, isso te irrita ou é só um exemplo Não, é só um exemplo como tá de mudando mudança, um exemplo de mudança mesmo. Ah, tá. Não me irrita porque até eu escrevo com letra minúscula, então é o meu conceito. Fica aesthetic, né? Exatamente. Uma coisa mais do Daniel. Exatamente. Então, assim, essa é uma mudança muito grande que todo mundo fez e ninguém reclama, sabe? Então, assim... Amiga, e digo mais. É tipo assim, aí começa com letra minúscula, foda-se a ortografia, né? Outro exemplo, o H no final das palavras. A louca, eu amo. Tipo assim, todo mundo coloca o H nas palavras. E aí, se você mudasse o E pelo U, por exemplo, numa palavra, é a mesma coisa, sabe, gente? Tudo questão de adaptação. Exato, colocar o E e depois o H falar. também tá tudo certo, eu amo. O que eu ia falar é que eu vi uma vez uma publicação assim, de que no filme Wall-E, dos robozinhos, a galera respeita até o pronome dos robôs. Então trata o robô como A e O. E, tipo assim, se você consegue respeitar os pronomes de um robô, que não existe, você consegue respeitar o do amiguinho, né? Exatamente. Jantou, almoçou e tomou café, Bruna. Disse tudo, amiga. Então, gente, a minha visão, ela tem mudado, e ainda mais por ser um estudante de letras, né? Porque a gente acaba sendo obrigado a usar a norma culta, a norma padrão, tanto de escrita quanto de fala. E ainda mais dentro da minha sala, assim como o Lola, que estuda comigo, tendo pessoas que são trans não binárias, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque tem professor que não respeita, professor que não quer aceitar isso, por várias questões. E ainda mais porque eles têm uma formação, né? Tipo, são professores há anos, então eles não vão querer mudar o que eles já estudaram. Mas, bom, eu concordo com o que as meninas falaram, porém a gente tem que entender uma coisa, de certo modo. Quando a gente fala aí do H no final das palavras, a gente tá dizendo de uma escrita, né?
Só que quando a gente também tá falando do pronome neutro, a gente também tá falando de fala especificamente. Então a gente também tem que mudar a nossa fala. O H, por exemplo, na palavra continua com o mesmo som, não faz tanta diferença. Porém, essa letra ela faz. Um exemplo também que vocês deram e outros exemplos que existem é a palavra redes sociais, gente. Antigamente a gente falava internet. Ah, você tem, sei lá, um Facebook, um Instagram, tem a internet. Hoje nós temos as redes sociais. Então são palavras novas que vêm de acordo com o tempo e que tá tudo bem de ser mudado, sabe? E o exemplo do Voz Mercê, de muito tempo atrás, época do descobrimento, a gente não usa mais hoje. Então, né, por que que isso não pode ser mudado? Bom, Amiga, da mesma forma que a língua portuguesa é totalmente racista, né? Falando assim, em português Sim. bem correto, tem termos certeza. muito racistas e isso também, as pessoas estão falando mais sobre isso. Então, do mesmo jeito, sabe? Amiga, e outra coisa, tipo assim, eu sou uma pessoa que tenta me desconstruir muito nesse sentido. Ontem eu falei criado mudo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu acabei de falar? Só que eu falei super inconsciente, porque eu vi isso a minha vida inteira, né? E depois É eu fui estrutural, pesquisar a né? origem dessa palavra que a gente usa, criado mudo, aquele móvel que fica do lado da cama. Gente, é chocante. Sabe? Por mais desconstruído que a gente seja na nossa vida, a gente às vezes acaba tendo esses vieses que a gente carrega porque a gente aprende dessa maneira, né? Enfim. Mas tudo isso a Sim. gente pode mudar com o tempo, gente. Com Vai certeza. mudando, vai aprendendo, sabe? Se Com certeza. Sair dessa informando. coisa O de... importante é tentar. Exato. Porque querendo. Exatamente, porque querendo ou não, a gente tá na era da internet e tudo mais. Então, assim, se você tá ouvindo esse podcast, se você tá no seu Instagram, no seu Twitter, em qualquer outra coisa, você tem capacidade e você tem esse privilégio, gente. É um privilégio isso. Então, assim, usa esse privilégio pra alguma coisa, sabe? Não vai ficar vendo o homem pelado o dia todo na internet, viadinho. Esmurrou. Vai estudar gay. Vai estudar gay. Em questão dessa... A forma como a linguagem ela vai mudando, né, ao longo do tempo. E ele trouxe essa questão das redes sociais, né, uma palavra nova. E eu acho que é isso, a linguagem ela vai mudando ao longo do tempo de acordo com as nossas necessidades. Então, se agora a gente tá tendo esse despertar sobre o que são pessoas não binárias e que existem essas pessoas que se sentem mais contempladas em ser chamadas de... Elu, Delu, Ili, Dili, enfim, por meio desses manifestos e dessa forma de linguagem, de escrita, de fala, é porque a nossa geração, a nossa época, o nosso momento está necessitando disso. Então, por que não pensar? Por que não refazer as estruturas e fazer com que isso seja de fato uma norma também? Eu vi até certeza. uma publicação esses dias no Facebook, que era de uma professora, tá? Só pra ressaltar isso. Eu até mandei pro João e tal, e a gente discutiu Trash. isso no PV. Exatamente, trash. A gente discutiu isso no PV e tudo mais. Ela falou sobre a questão do pronome neutro, só que ela só explicou a questão do neutro em, acho que substantivos e essas coisas, sabe? Não em pronome em relação a pessoas, sabe? E ela até falou que... ela falou assim, vocês querem mudar a língua portuguesa toda por causa disso? Sim, Sim, exatamente. sim, queremos, qual o problema? É isso que a gente quer fazer, Ela faz meu a amor. mudança Você tá dela. incomodada com isso por acaso? Então vem aqui peitar. Caralho. Eu amo! Eu me Maria. estresso, gente. Eu sou assim, me desculpa. Bom, gente, o Daniel citou a professora, né? E é justamente. Foi perfeito o link, nem foi combinado. É justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou trazer uma. Agora a gente saiu da ideia ideológica, a gente vai agora pra ideia da norma padrão, a norma culta e toda a ortografia e fala que a gente tem, né? Toda a fonética. Bom, eu fiz uma pesquisa antes de gravar. Uma matéria que chama Gênero Neutro na Língua Portuguesa, apenas masculino e feminino. É do Gazeta do Povo. Eu dei uma pesquisada, eu dei uma lida aqui. Também fiz uma conferência com os professores meus para ver se esse site era confiável e a matéria. E eles disseram que tem sentido. Bom, em resumo de tudo, não vou ler a matéria inteira, lógico. A maior contradição, eu não sei exatamente qual seria a palavra, mas a resposta para a gente que quer usar o pronome neutro é que a língua portuguesa não pode mudar. Porque a nossa língua ela veio lá do latim, né? Temos a tradução do latim para o português. E quando essa tradução foi feita, havia uma semelhança entre o masculino e o neutro, lá naquela época. Então, quando eles traduziram, havia o masculino e o neutro. Porém, eles fizeram que isso se tornasse uma coisa só.
E a gente já sabe que hoje a maioria das palavras estão no masculino, e isso está totalmente relacionado ao patriarcado e todas as coisas que a gente já vem de muito tempo atrás. Isso precisa ser dito e é incontestável. Hoje, eu vi uma fala da Linda Quebrada no Show Livre, e ela diz que toda vez que ela vai se referir às pessoas em si, ela sempre está no feminino, porque você acaba tirando tudo aquele patriarcado e tudo que vem. Então, essa ideia da ortografia, enfim, de professores e mestres dessa língua, inclusive professores meus, alguns concordam, outros não concordam, outros acham que sim, a língua é mutável e pode mudar, mas enfim, né, gente, é de cada um. Pode falar, meu bem. Não, eu só ia... Você já terminou sua linha de raciocínio? Tava quase, mas eu vou para outro link, então você pode fazer o que Não, você eu só quiser. ia falar que eu vejo muito na internet, assim, das pessoas falando que tem outras prioridades, né? Como você até falou no início. O tempo todo eu vejo isso, as pessoas falando, a gente tem outras prioridades, beleza. Mas isso é motivo pra não falar sobre isso e também não respeitar, sabe? Tipo... Exato. Então, só isso que eu queria dizer mesmo, essa Amiga, reflexão. você falou exatamente o que ia fazer de link agora. Mentira. Mano, a gente é muito linkada. Conexão que ninguém explica. Eu amo. Gente, é exatamente isso. A gente mostrou a ideia ideológica, né? O que as pessoas não binárias sentem com respeito a isso. Também trouxemos a questão ortográfica. Esses dias eu postei uma matéria sobre no meus stories e tal, e algumas pessoas vieram responder dizendo que a comunidade trans tem outras pautas maiores e mais importantes, então isso não é válido, enfim, invalidando todo o movimento do pronome neutro, enfim, da linguagem neutra. A gente entende sim que a comunidade trans e tudo que faz parte dela tem outras prioridades maiores e outras coisas que passa. Isso aí não tem como a gente falar que não, gente. Nós entendemos. Porém, a ideia da linguagem neutra e o pronome neutro é uma pauta. É mais uma pauta que está dentro da sigla e precisa ser discutida assim como as outras, tá? Entendemos sim que pessoas trans sofrem muito assédio, sempre tem que acabam entrando na prostituição pelo fato de não ter oportunidade de emprego, enfim. Acho que as meninas podem falar mais do que sabem também, do que vem. A gente entende que tem coisas muito maiores e que podem colocar essas pessoas em risco. Porém, no momento a gente também pode pautar isso, né, enquanto a gente está trabalhando com outras coisas também. Então não sejam chatos dizendo, tem outras coisas melhores, então vamos negar a existência de alguém e vamos ser transfóbicos. Não, gente. Então. Aí vocês vendem o almoço para comprar a janta, entendeu? Não dá na mesma coisa, não faz sentido nenhum. E também tem aquela Nossa, fala de que o pronome neutro, a linguagem neutra no geral, é muito elitista e tudo mais. Que, enfim, se formos parar pra pensar, é uma coisa válida, porque a linguagem no geral, ela pode ser elitista, porque tem a questão da educação no Brasil que é muito fraca, tem a questão dos preconceitos linguísticos. do preconceito linguístico, exatamente, Sim. amiga. Tem a questão das escolas, enfim, gente, gera tanta coisa nesse assunto que, sabe, a gente não vai só falar da linguagem pronta, sabe? É tipo muita coisa. A gente poderia falar o dia todo sobre isso, só que assim, não dá, né? A gente tem horário. Daniel louca. fez o link perfeito agora, porque Elo também me Caramba. mandou essa resposta. Ela faz o que link dela. Mandaram para Rivelino quando ele postou essa publicação nos stories, né? E eu fui atrás de tentar entender um pouco mais daquele raciocínio, né? Da pessoa que mandou essa resposta, né? E eu achei um programa que se chama PNE, que é o Plano Nacional de Educação, o mais antigo que teve, mais recente, na verdade, foi em 2014, e basicamente é postulado uma série de diretrizes em que as escolas devem cumprir ao longo de 10 anos, ou seja, 2024 a gente já vai ter de novo. E na época foi obrigatória a discussão sobre gênero e sexualidade dentro de sala de aula, porém a nossa bancada conservadora, branca e heteronormativa barrou esse projeto. E rolou várias tretas, enfim, ficou naquele impasse de falamos ou não falamos sobre, né? Tipo aquela coisa, sabe? Ensinar o meu filho a ser gay.
Então ficou muito sendo discutido isso. Porém, no final, a conclusão foi que falaria sobre o assunto quem quisesse e quem soubesse, né? Até porque é muito complicado você passar um assunto, simplesmente colocar uma pauta para os professores e falar, fale, sabe, com seus alunos, sendo que você também não está educando aquele professor, aquela professora, para que essa pessoa tenha o conhecimento daquilo para passar para crianças, né? E essa questão da linguagem neutra ser elitista e ser relacionada a essa questão da educação, ela faz sentido no ponto em que a nossa educação brasileira também não está tendo contato com esse tipo de informação, né? A gente até tem conhecimento sobre o que é gênero e sexualidade por meio de trabalhos outros que a gente faz, mas é aquela coisa passada por cima, sabe? Nunca tão bem aprofundada ou respeitada como deveria. E a linguagem neutra, eu acho que eu não colocaria hoje como elitista, sabe? Eu até tinha falado pro Daniel que ela era elitista, porém a internet é elitista. Não é a linguagem neutra, é a internet que é elitista. Exato. Então, se você tá aqui, tá ouvindo esse podcast, tem acesso a outras redes sociais e esses meios, você é sim elitista, mas não significa que você está cumprindo com o elitismo, você simplesmente tem, sabe? E é aqui a forma como a gente se comunica. Amiga, você fez um link assim que nem existia. Mano, a gente tá cheio de link hoje. Que nem foi combinado e entrou, por quê? Hoje é o episódio dos links, vamos Do combinar. link aqui, Links ó, e links e Eu links. amo um gancho. Sim, no binário. O gancho foi feito. Por que eu tô falando isso? Porque na sexta-feira eu apresentei um trabalho, eu acho que vocês viram nos meus stories, não sei se o João viu, Eu não sei vi, se eu vi. tava lá. Que eu fiz um trabalho exatamente sobre currículo e gênero, gente. Sobre o estudo do currículo e o ensino de gênero dentro das salas de aula. Eu e Lola, inclusive. E a gente discutiu exatamente isso e pesquisamos leis a respeito. Um tempo atrás foi criada uma cartilha chamada Brasil Sem Homofobia e ela foi derrubada pela bancada evangélica do Congresso Nacional, pelos motivos que o João já falou, e ficou aberto para os professores. Quem quisesse usar, bem. Quem não quisesse, não era obrigado. E hoje a gente não tem nenhuma lei escolar que apoie isso, que ajude. A única coisa que a gente tem aí no lado do escolar é que as pessoas travestis e transexuais podem usar os seus nomes sociais, né, dentro da escola, e a escola é obrigada a respeitar. E também temos a lei da criminalização da LGBTfobia, né, que é o que a gente tem por enquanto. Porém, a gente torce para que futuramente essas coisas melhorem. E aquela coisa, se a gente quer que um dia isso aconteça, que as pessoas entendam, alguém precisa começar e alguém precisa discutir. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente quer que isso aconteça, isso tem que vir de um tempo atrás e a sementinha ser plantada e isso vir aos poucos, certo? Certo. Exatamente. Certo. Bom, gente, então esse é o nosso ponto de vista, tá bom? Entendemos os outros lados. Se você discorda com isso, põe aqui nos comentários, entendeu? Mostra seu ponto de vista. É importante a gente ouvir outros lados pra gente entender. Eu confesso que quando eu recebi a mensagem dizendo que era uma linguagem elitista e que não era válida, eu achei bem errado. Porém, depois eu fui entendendo e procurando saber o porquê e que também existiam outras pautas, certo? Então, é muito importante a gente ouvir o outro também pra gente discutir isso. É Bom, aquela coisa também, a a gente aceita crítica, mas a gente não fica quieta. Exato. Hoje eu tô afiada. A gente Já tá aqui pra dizia, tirar, já bater. Tô nervosa. Bom, gente, provavelmente vocês devem ter visto aí na nossa capa, né? Temos aí uma bandeira do orgulho não binário. E o João vai explicar pra gente um pouquinho da história dessa bandeira e de onde que ela veio. Ok. E afins. Então, gente, a bandeira ela veio com a necessidade de dar representatividade às pessoas não binárias, logo que, na época, na década de 80, 90, mais ou menos, apenas existia a bandeira genderqueer, né, que designa essas pessoas cujo estão fora de padrões e normas heteronormativas. E a bandeira ela foi criada por uma pessoa chamada de Key Rowan em fevereiro de 2014, com 4 cores para representar o que o movimento não binário traz e prega. A bandeira é composta por 4 cores na horizontal, uma embaixo da outra. E primeiro tem o amarelo, que significa estar fora do conceito binário, né? Então traz justamente já o próprio significado. São pessoas que não estão compactuando com esses polos de gênero, feminino e masculino.
Logo em seguida vem o branco, que é para dar a multiplicidade e a diversidade de vários gêneros, né? Que, para além de existir a não-binariedade, o próprio termo não-binário é uma forma de um termo guarda-chuva, em que abrange vários outros gêneros, enfim, gêneros fluidos, enfim, vários outros. Logo em seguida vem a cor roxa ou púrpura, depende do seu vocabulário. E Fúcsia, E fúcsia. É igual a Bruna significa fala que é fúcsia. a fluidez, né? Os gêneros fluidos, as pessoas bigêneras, porque já traz justamente esse significado da mistura entre o feminino e o masculino, entre aspas, sabe? Essa junção dos dois, o que significa os dois. E o preto, logo em seguida e por último, é para representar as pessoas agêneros, né? Que são aquelas pessoas que, de fato, cumprem com o significado, eu diria, da não-binariedade, em que não é homem e nem mulher, sabe? Estão fora disso. E eu nem diria que nem até no meio, sabe? Eu diria que fora desse polo mesmo. É isso. Lá longe. Nossa, eloquente demais. Podemos acabar já o episódio. Pegou, Gente, eu só pegou. queria ressaltar uma coisa. Queria ressaltar uma Entregou. coisa da bandeira e tudo mais. Não é necessariamente da bandeira, mas enfim, sobre a comunidade no geral. Perdida no personagem. Ih, se perdeu no Que... personagem. é que eu tenho muitas. É que o dia... Falsa. O dia... Qual que é a palavra, gente? Nacional, internacional. É, da visibilidade. O dia da visibilidade não visibilidade. binária é comemorado no dia 14 de julho. Sim. E assim, dia Dia do 14 de aniversário julho dele. é o meu Mentira. aniversário. Adivinha. Não, peraí. Não é Peraí. o seu aniversário, não, É né? o Só meu me confirma se é o dia do aniversário. seu O dia que a Gata aniversário. veio ao Vocês não mundo. sabiam, gente? Vocês não sabiam? É o Não, eu dia. sabia o aniversário dele, claro, só não sabia que era nesse Sim. dia. O internacional, nacional e mundial e multiplicidades. Da visibilidade não Quando a gente Nossa, fala gente, que é o Daniel dia- é pioneiro, Daniel- porque meu amor, aceita. Ai, eu já O fico dono muito feliz. decretou no Brasil. Carrega nas Mas costas. sério, acho que foi o Rivelino que me falou disso foi no ano passado, né, gay? Que Foi você... esse ano. Foi esse ano. Não amiga. foi, bicha. Foi no passado? A briga. Ei, por que essa briga? Gay, foi no A briga ano das não-binárias. passado, porque eu lembro que foi no meu aniversário de 18 anos. E eu lembro que eu tava de ressaca no dia, porque a gente foi pra balada. Icônico. Só quem viveu Deus sabe. que me livre, que balada foi aquela. Mas enfim. Nossa, abafa esse O caso. Rivelino me pelo mandou, amor de aí Deus. eu fiquei passada, porque é no mesmo dia do meu aniversário, enfim, eu só queria ressaltar isso mesmo, pra falar a data e tudo mais. Nossa, Dia 14 de Amiga. julho. Amiga. É isso. pois você é destruidora mesmo. Eu não né? dou um Arrasou, ponto sem gente. nó, meu amor. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Nossa, amiga, Gente. você não dá. Ela é pioneira no comanda. movimento. Não tá começando agora, né? Já tem anos de carreira, já tem aí toda uma carreira, já tá, né? Já tá aí na frente. de todo O meme mundo. da Gretchen. Ela nasceu experiente. Tudo pra mim, eu amo. Eu acho que uma própria forma de você já trazer esse conhecimento de como uma pessoa trans quer ser chamada é perguntando, gente. Ei, fulano, como você quer ser Simples. chamada, sabe? Como você quer que as pessoas te chamam, ponto. Ou então você vai ouvindo a fala daquela pessoa, vendo como ela mesma se identifica, como ela se referencia a si mesma. E é isso, gente. Bola pra frente, segue a vida, tenta ir e se instrui, sabe? Se você tem informação e acesso pra isso, vai, só vai. Não Arrasou. tem muito segredo. Amiga, Arrasou. Amiga, e tem pessoas, né, não binárias que, tipo, elas não necessariamente querem ser chamadas por pronomes Exato. neutros, né? O caso, por exemplo, Exato. do Daniel. A gente chama ele de o Daniel, às vezes a Daniel, a Daniel. É porque, como eu disse, eu tenho muitos A bicha. personagens. Ela tem várias Porque ela- personalidades. Ela tem muitas personalidades. Então, tipo assim, às vezes a gente chama de o Daniel, a Daniel, enfim. Mas, no geral, ele não se importa. Até eu da me gente trato chamar. no feminino também, porque acho Sim. que isso foi uma questão muito minha, sabe? Tipo, eu fui... Tipo, com a minha vida assim, eu fui falando, ai, gente, tô muito cansada, eu tô exausta, sabe? Eu tô Amiga, linda. eu acho que até antes, né? Eu Sim. acho que até antes de você se Antes disso, descobrir, a gente já assim, falava né? assim, A gente já- Sim, já acho falava que também. isso é até muito antes e tal.
Então, assim, isso vai muito da questão pessoal mesmo, sabe? Às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa gosta. No meu caso, os três, pra mim, tipo, o neutro, masculino e feminino tá ótimo, gente. Não tenho nenhum problema com isso. Só não vai me xingar que eu chego de volta. Pra mim também, gente. Pra Que eu mim ia também. falar- Pode chamar dos três. Que eu ia falar pra vocês é que eu tô vendo bastante gente também, principalmente no Twitter, colocando os pronomes na bio, né? Queria saber o que vocês acham sobre Sim, isso. então, gente, esse é um assunto muito importante, porque eu sou uma pessoa do Twitter, né? Eu, tipo, tô no Twitter assim, há 5 anos, aquelas. Ela compra seguidores, gente. Ela não tem paciência pra quem tá começando. Com Bicha, meus para, eu não seguidores, ninguém compro, curte o Twitter eu não dela, compro coitada. seguidores, que horror. Compra sim, bicha. Só 10, a louca. Mas, enfim, essa questão do pronome na bio é legal, porque acho que vai muito da questão do... Acho que o Rive até sabe sobre isso, eu não sei se ele vai saber me informar e tal. Porque o telefone pra pessoas, acho que cegas e tal, ele fala, né? Aí, às vezes, o próprio celular lê a bio da pessoa. Então, assim, Sim. acho que dá pra essa questão da acessibilidade, entende? Então, eu acho legal, sim, colocar. E outra coisa, gente, aqui o Instagram é muito sobre, tipo, uma extensão do que a gente é, às vezes. Não é a extensão mais verídica, mais real do que a gente é, mas pelo menos é uma rede social que a gente tá sempre atualizando, enfim. Então, ali tá o seu nome, tá uma breve descrição de quem você é, do que você faz. Eu acho que é muito válido pra uma pessoa que não te conhece ainda, até pra aquelas que te conhecem, você colocar ali o pronome que você se identifica mais, sabe? Tipo, já como uma forma das pessoas já saberem antes de te seguir, enfim, de irem falar com você. Aquele meme de uma pessoa perguntando pra outra quais os seus pronomes pra xingar ela depois. É bem isso. Eu amo. Gente, então, sobre isso que a Bruna falou do pronome na bio, inclusive eu tô devendo isso, o Lola já me falou isso várias vezes, já vi ele postando também isso, é muito importante pra saber como chegar até a pessoa, e é o que o Dan já falou também, que o João também já tinha comentado quando a gente não tava gravando, enfim, do uso do X, gente, ou do arroba. Não usem o X nem o arroba, porque existem pessoas com baixa visão, pessoas cegas que usam leitor do celular, então quando elas abrem a tela, o leitor do celular lê tudo que está escrito e descreve as imagens para essa pessoa. E aí, quando você coloca o X, o leitor acaba se confundindo e aquilo não tem entendimento. Ou também para pessoas dislexas, que não conseguem ler com um X, pronunciar foneticamente com um X. Então, isso acaba confundindo e dificultando o processo. Então, para isso, existe o E, né, quando a gente pode colocar ali o U, o I, enfim, isso vai depender. E lembrando também outra coisa, gente, as palavras elas devem ser neutras quando existe flexão de gênero, tá? Quando há gênero na palavra. Exatamente. Então não vai falar tipo a canete, entendeu? Porque A natureza. caneta não. Que ódio. A natureza, porque não são coisas que têm gênero. A caneta, porque a preposição já é o a e vai continuar sendo, entendeu? A caneta, o copo. Então, ninguém tá dizendo que a gente tem que colocar pronome neutro nos objetos, nas coisas. Gente, não é assim. São para aquelas coisas que a gente se referencia a Exato. pessoas, a identidades de pessoas de gênero, porque eu vejo muito meme de porque o meu copo da minha garrafa. Gente, parece muito engraçado, de verdade. Porém, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas estão. Isso só faz. As pessoas pegam esse tipo de informação e compartilham, e o povo pensa que é aquilo, sabe? E isso, sabe, Exato. desmoraliza todo o movimento e a causa. E é péssimo isso, sabe? Tipo, chamar natureza, certeza, como eu vi. Sabe? Não funciona dessa Galera, maneira. E não funciona dessa maneira. Gente, não faz sentido, sabe? Então, isso só vai desvalorizar o movimento e só vai parecer com que o que a gente tá falando aqui seja totalmente Sim. besteira, tá? E é muito Então, engraçado também, né? Como as pessoas têm uma facilidade de intitular os objetos e não as pessoas, né? Tipo, caramba, você tem muita praticidade em colocar um neutro na sua garrafinha e não em minha. Caramba! Em mim. Sim. Caramba! Exato. E, gente, uma coisa que eu ia falar pra gente finalizar aqui, que não é fácil utilizar, tá? Ninguém tá dizendo que quando você Sim. terminar de ouvir isso aqui, você vai sair falando com todo mundo. Nós mesmo que estamos debaixo disso, e também quem a gente tem mais proximidade, também temos dificuldades nisso. É como a gente conhecer uma nova língua, então tá tudo bem você errar,
Porém, errar e se manter no erro toda vez e fazer de propósito não é legal. Então, procure tentar, procure falar foneticamente, tanto na escrita, para que isso aconteça, tá? Então, isso é muito importante e faz total diferença no dia a dia de E alguém. respeitar o nome do amiguinho, que o nome do amiguinho que quer ser chamado também. Acho importante Sim. falar. Com Amiga, certeza. e aquela coisa também, ó. Você pega o seu celular agora, vamos lá, tutorial. Pega o seu celular, abre o Google, pesquisa. O que é pronome? Porque às vezes a gente aprendeu isso, sei lá, na 6ª série, não lembra muito bem o que é pronome. A debochada. Como que tá corrigindo as coisas. Então vai lá, entra no Google e fala assim, gente, o que é pronome? E aí você vai reaprender o que é pronome. Aí você Olha fica que fazendo coisa essas coisas, fácil. Sim. Olha, ah, facinho, canete, gente. ah, meu cuzão, para de ser burro. Eu vou colocar aquele meme lá, para de ser burra. Porque é Para de pronome, graça, cara. meu morri. anjinho! Para de graça, meu anjinho! Para de Gente, graça. eu amo tanto Não, vocês. João, agora você foi perspicaz. Pare de ser burro, por favor. Vai lá e pesquisa o que é pronome e para de falar besteira na internet, gente. E outra coisa, isso daí do X e do arroba, acho que faltou falar que ele também dificulta a própria leitura, né? Tipo, às vezes a pessoa vai falar assim, as pessoas. Tipo, isso não existe, gente. Vamos colocar o E aí, que é muito mais fácil. Sim, eu acho. Amiga, não, em pessoas não põe E. Desculpa. Existe pessoas. Eu acabei de Eles Se debochar. deles, perdeu no delas e deles, personagem. relaxa. Ai, mas é nessa vibe, é nessa Pera. vibe. Delas e deles. Vamos pensar aí um pronome. Delas e deles. Elix, por exemplo. Não existe Elix, ou com arroba. É Como você muito fala mais isso? difícil de pronunciar Como você vai também, pronunciar né? arroba, gente? Eu acho que a Elo, palavra mais arroba. usada é Então. o todos, né? A pessoa coloca o X lá, todos. Isso! Sabe? Impossível. Nossa, Aí que você, ódio. aí você coloca todes, no caso de quando é um pronome que já é direcionado tipo, masculino. Dele, por exemplo. Aí você coloca o delo, que é o U no final, entende? Uhum. Enfim, é toda uma questão de pesquisa, gente. Vocês viram que eu acabei de me perder aqui no personagem. Tava zoando e falei pessoas. E Acontece, falou acontece. besteira. Falei besteira aqui ao vivo, mas é sobre isso. A gente Sim, vai aprender. recentemente eu tava até numa saga em questão disso, sobre o uso do X, arroba e demais caracteres em questão do meu curso, né? Porque lá na fundação onde eu faço... Nossa, eu aqui já entregando o nome. lá na instituição onde eu faço curso, sabe? Eles têm uma proposta muito aberta sobre essa questão, né? De serem receptivos a toda a diversidade sexual e de gênero. E muitos educadores estão utilizando o X, o arroba. Tem um professor meu que, tipo, os emojis, gente. O texto fica, assim, ilegível. Meu Eu tenho que Deus. parar um tempinho pra conseguir ler as propostas de atividade deles, porque eu não consigo, tipo, identificar quais são as palavras. E recentemente eles mandaram um formulário, sabe? Um Google Forms pra gente dar um feedback de como foi o primeiro semestre. E no final tinha uma abinha, né? Um espaço para a gente falar nossas críticas, elogios. E eu botei a boca no trombone. Eu falei, ó, A gata gente... foi militar. Já falei com Reivindicou algumas direitos. pessoas, mas eu vou repetir novamente, porque eu acho que seja necessário e o espaço aqui é pra isso. Eu falei, sabe, expliquei didaticamente, olha, utilizo o E Exato. porque existem essas pessoas que terão a dificuldade de leitura em questão do X, do arroba e demais caracteres, e também porque é feio, gente. A gente tá aqui reivindicando uma comunicação que seja de fato material pra gente, sabe? Palpável pra gente, não só simplesmente por conta dessa questão das pessoas com deficiência visual, sabe? Mas também porque existe essa necessidade de fazer uma reformulação na escrita, na leitura, na norma, de forma que seja respeitada, sabe? Porque se a gente continuar insistindo nessa questão do X, do arroba e demais caracteres que sujam o texto, obviamente a gente não vai ser respeitado em questão a isso, sabe? Então, se informem, se instruam e colocam na prática, sabe? Eu até falei naquele texto, eu acho muito incrível a tentativa de vocês colocarem, abrangerem mais a diversidade de gênero e etc, porém tá sendo falho isso, sabe? E eu já falei, mas eles continuaram, mas eu falei de novo e vou falar quantas vezes for preciso. Arrasou. É porque, eu não sei se eu tô errada, gente, me corrija, mas quando começou a se falar de pronome neutro, se usava o X. Sim. Não era? Sim. E aí sim. depois passou a debater sobre isso, né? Essa questão da leitura e tudo mais. E aí O eu acho que é que a muito galera ficou importante. pegada ali no começo Sim. e O que é muito se importante, perdeu né? aí. Porque foi uma visão acessível, né? De que nem todo mundo consegue ter acesso àquilo. Exato. E que também na nossa fonética isso não existe ainda.
A gente normalmente faz o quadro aqui, Bi, não se faça. Porém, a gente meio que já fez, né? Já falamos Sim. aí o que você não deve fazer com essas coisas. Então, continue respeitando os pronomes A gente alheios. passa o episódio todo pergunte. dando aula. Eu amo. E também não faça piadas, não apoie essas páginas de meme, essas pessoas que fazem essas coisas, porque, enfim, só faz mal e faz mal pra todo mundo. Então se coloque no lugar dessas pessoas, certo, gente? Isso, Se você vê certíssimo. publicação desse tipo, não dá haha. Só, sei lá, denuncia, exclui a pessoa, mas não compactue com essas piadinhas que estão rolando aí, tá? Se você é meu amigo que tá ouvindo esse podcast, provavelmente, se você compartilhar alguma coisa do tipo, eu já te excluí, porque eu não admito. Eu quero que você Eu morra, ok? amo. É isso aí. É isso aí. É sobre Sou isso. obrigada a ter empatia? De Não. forma nenhuma. Não. Bom, vamos agora para o nosso quadro de indicações, ok? Cada um aí já separou umas indicações zuchas. Eu sei, gente, o episódio tá um pouquinho longo, mas é porque a gente não consegue ficar quieta. Tá bom? Quem quer começar? João podia começar, né? Já que assim, Tá convidado. bom, fica à então. vontade. Bru, eu vou deixar aquela indicação pra você, tá? Pode indicar, meu amor. Ah, então tá bom. Olha. É porque a gente já fez a indicação no foi outro, mas é bom outro, sempre né? falar, né, João? Exato. Quando a pessoa é bom, a gente indica em dois Com seguidos, né? Tipo assim. certeza. Exato, porque abrange os dois assuntos, né, também. Isso. A Bruna fez uma indicação sobre uma pessoa no pod passado. E o arroba é Nick Nagari. Nicknagari. E Nick é uma pessoa trans não binária e também tem um recorte da bissexualidade. Então, ele está sempre trazendo esses recortes, essas pautas e mostrando como a bissexualidade. Como a bissexualidade anda junto com a trans não binariedade. E outra pessoa que eu também gostaria de indicar é o arroba rosalaura_. É uma pessoa transmasculina e também trans não binária. E é uma pessoa que faz tatuagens, mora na gringa, também traz toda aquela perspectiva da linguagem neutra de lá, né? O they, them. E tem mais outro arroba. Só Arrasa, vai. amiga. Tá tudo. Indianara Essiqueira Oficial. Acho que deu pra pegar, né, gente? É uma pessoa também não binária e, se eu não me engano, é a idealizadora e cofundadora da Casa NEM. E, gente, perfeite. Perfeita. Sigam, sei sempre quem tá lá é. militando, fazendo os movimentos, então é isso. É legal falar também, puxando o gancho do Nick, que ele tem um projeto também, né, em que... Sim. né, que se chama Quem Me Sim. Dera. E, enfim, é sobre isso. Tava achando que você ia falar. Arrasou. Inclusive, gente, falando em bissexualidade, saiu na semana passada um episódio sobre bissexualidade. Então, se você não ouviu ainda, corre lá, porque, enfim. Se você tá não ouviu, é babado. falsa. Você quer indicar agora? Primeiro, né? Primeiro. Primeiro. Sim, a gente até fala um pouco sobre isso, né, e tal, que nem... A gente cita o Nick bastante, porque tem essa jornada, né, tem essas coisas assim, todas essas confusões no meio de tudo isso. Enfim, Arrasou. Posso fazer minha indicação Zula Com Zula? certeza. Vai. rasga. Gente, eu vou indicar hoje um canal no YouTube, na verdade uma pessoa, tá? Só que eu vou precisar da atenção de todo mundo que tá ouvindo agora, porque o nome dela é um pouquinho complicado. Então eu vou soletrar, eu vou falar e depois eu soletrar pra vocês escreverem certinho na hora de Vai vocês estar no forem pesquisar. Instagram também, miga. Pra eles também, as Isso. indicações luxas. Isso, Então, vai estar lá no tá Instagram também, gente. Obrigado, amiga. Ó, o nome dela é Brianna Nasky. Então se escreve assim, ó. Bryanna. E o sobrenome é Nask. Brianna Nasky. Ela tem um canal no YouTube, ela é uma pessoa não binária também. Eu vou indicar, na verdade, o canal dela e o Instagram, enfim, vão lá conferir. Mas principalmente um vídeo que tem o título Não Binário, é Trans. Que ela me ajudou muito antes desse episódio, né? Enfim, a eu ter mais conhecimento. E é uma pauta que a gente talvez não tocou tanto aqui nesse episódio, mas vocês podem ir lá conferir no canal dela sobre essa questão de uma pessoa não binária, ela é trans, por que ela é trans, enfim. A gente talvez não falou tanto sobre isso, mas vocês podem ir lá no vídeo dela conferir, tá?
Enfim, essa é a minha indicação de hoje. É uma pessoa super eloquente. Enfim, que vocês vão adorar conhecer. O canal dela é tudo. É isso, Briana Nesk, gente. Essa é a minha indicação. Arrasou. Posso falar a minha? Pode. Então, eu pensei que você estava me ouvindo, eu já gelei aqui, porque... Enfim, a minha indicação de hoje é o @desfilei, lá no Instagram. É uma pessoa também trans não binária, enfim, que ela gosta dos pronomes ela e ele, então eu vou chamar a bicha de ela. Mas ela faz mais a questão do... Ela mais da vibe blogueira e tudo mais. Aí, enfim, ela faz vídeo pro YouTube também. Ela tem o Instagram dela lá. E, enfim, ela também traz a questão vídeos em GTV sobre não binariedade. Então eu acho legal a gente dar uma conferida lá na gay. Gente, eu fiquei pensando, né, sobre isso e como que eu tenho isso presente na minha vida. E eu vou indicar 2 cantores. Majur, primeiramente. Eu já indiquei ela aqui outra vez. Enfim, maravilhosa. Ela sempre fala sobre isso nas entrevistas dela e na arte dela e tudo mais. E o Sam Smith, né? Que quando Nossa, falou sim, sobre amiga, foi um sim. bafafá também, né? E é muito importante, assim, eu imagino como vocês devem se sentir quando uma pessoa tão famosa fala sobre isso e coloca isso na mídia, né? E traz isso na sua arte também, né? Exato. Então, queria indicar essas 2 pessoinhas aí maravilhosas. Arrasou. Gente, eu tinha uma indicação, né? Aí acabou de me vir outra na cabeça. Mas a minha primeira indicação é a Linda Quebrada. Bom, Lin, em suas entrevistas, às vezes se identifica como uma mulher, como uma travesti, e às vezes se identifica como Linda Quebrada. Qual o seu gênero? Linda Quebrada. E, enfim, perfeita, certíssima. Em suas músicas ela fala muito disso. Inclusive, ouça uma música que tá no álbum Pajubá, chama Perigosa, que foi justamente a fala que o Daniel teve no começo, e que traz muito disso, dessas vivências. Então, é a minha indicação. E eu tenho outra pessoa também, gente, que eu lembrei agora, que é a Rebeca Transex. Ela já falou em alguns episódios Verdade. Boa! de stream e também em episódios de participações de podcasts, que ela é uma pessoa trans não binária também, que, enfim, não se identifica com nenhum dos gêneros. Então é porque muitas vezes a gente relaciona o gênero da pessoa com o estereótipo de roupa e afins, né, gente? Mas, enfim, lembrei agora, então... @Rebeca. Não é mais Rebeca Transex o nome, é Rebeca É só B, se não me engano. @eurebeca. Rebeca, isso, E uma arroba pessoa Rebeca. não binária, trans não binária e drag queen. A bicha é babadeira. Isso. E gamer. E também @gamer. Gamer. E Linda Quebrada, né, gente? Que dispensa Que é com 2 apresentações. N's. 2 N's. Linda Quebrada. Linda, maravilhosa. Peraí. Eu não sou de reclamar desse jeitinho, tá perfeito. Já dizia aqui acabou, né, gente? Mas eu parei isso aqui rapidinho pra dar um recado pra você que tá ouvindo. Bom, todo mundo sabe que nós estamos no mês de setembro, né? Estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E eu vim aqui dar uma dica sensacional. Gente, existe uma plataforma chamada CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele aqui de São Paulo. E o que é? É um serviço que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Tudo isso é feito com total sigilo e também anonimato. Então, do outro lado da tela, ou do e-mail, ou do telefone, tem ali um voluntário totalmente preparado para te ouvir e, de certa maneira, te dar um apoio para que você possa melhorar, ok? Então, se você tem interesse, digita lá no Google, põe lá CVV, que você vai ter informações extremamente claras e gratuitas, ok? Bom, foi perfeito esse episódio, gente. Eu tô extremamente orgulhoso. Eu também. Eu tô assim, arrepiada, quero gente. começar... Eu tô arrepiada ainda. Queria tô dizer muito que eu tenho feliz. muito orgulho de vocês, gente. De verdade. Ai, Senti orgulho gente. disso. gente. Eu também. Vocês, saco. super corajosos por estarem falando sobre isso, por terem assumido isso, essa identidade e ainda estarem lutando dentro dessa causa, como o João falou, que ele tá lá mandando e-mail e lá no Google Forms falando, olha, vocês precisam mudar isso, a gente merece esse respeito, que vocês olhem pra gente e nos ouçam, né? Então, toda essa guerra, toda essa coragem de se assumir pras pessoas, eu admiro muito também.
isso em vocês. Então, muito obrigado. Principalmente, João, pela sua participação aqui. Sim. Tipo assim, eu queria que você fosse um membro do Mesa para 4. Eu acho que a gente poderia mudar a Mesa para 5. Ai, porque eu me senti gente, muito à vontade com você Vou aqui. falar que eu Sim. quero. Eu adoro. Todas as vezes que você falava... O João já é meu amigo pessoal, tá? Conheço antes da fama. Já foi em show juntos. A gente falou do João Sim. aqui no episódio 3 de shows, que ele tava Sim. com a gente no show da Lineker, ele foi tudo. Enfim, Gente, João, eu chorei muito obrigado. horrores quando você citou o show da Lineker. Nossa, eu até falei pro Daniel, gente, eu chorei tanto naquele dia. Sim. Foi tudo, foi tudo. tudo. A gente se conheceu nesse show, Sim, inclusive, verdade. né? Daniel não estava, Sim. Rivelino também. Não É. estava. Mas, gente, muito, muito obrigado. Me faltam palavras para agradecer vocês. Primeiramente, Daniel, muito obrigado por trazer essa ideia pra gente, enfim, pelo menos pra mim, e que marcou todos nós aqui. João também, principalmente, muito, muito obrigado. A sua fala, ela foi de extrema importância. Entregou sem prometer, entendeu? Chegou, Nossa, deu o nome, serviu, almoçou, serviu, jantou. serviu. E já era. Muito, muito obrigado por trazer seu recorte, trazer suas ideias. E eu fico muito feliz, apesar de eu ser, tipo, só um ano mais velho que você, mas pessoas que, enfim, trazem na escola, traz no seu trabalho. Jornal Nacional. Ele apareceu no Jornal Nacional, gente. Tá bom pra Jura? vocês. Eu não sabia gente. disso. Pois é, Também não apareci. sabia. Foi babado esse dia. Foi babado, foi babado. Foi menos de 1 minuto, mas foi babado. Ai, gente, eu também queria agradecer. Sério, foi tudo pra mim. Fiquei muito feliz que vocês tiveram essa qual é a palavra? Oportunidade, enfim, de trazer esse local de fala pra gente e trazer essa causa, esse movimento pro podcast, porque é muito importante. É isso. Nossa, eu vou É utilizar isso. as palavras do Daniel, do Rivelino, do Guilherme, tipo, da Bruna também, as minhas, porque, gente, eu me sinto muito contemplada em estar aqui falando sobre esses assuntos, porque é bem difícil, né, a gente ter esses espaços em que faça essa interlocução da nossa vivência com o mundo real, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por me dar esse espaço, essa voz, essa possibilidade de fala. E pra cima deles, caramba! Fogo neles! Marcha Fogo da neles. boneca! Marcha das travestis! Você é mais que bem-vindo João. aqui, João. Oi? Volte 1000 vezes se for Volte preciso. sempre, por favor. Pode deixar. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado desde o início também. Sim, Compartilhando importante nossas falar isso. coisas e tal. Muito obrigado. Ai, gente, mesmo. imagina, né? A fã Com número 1 certeza. tá aqui pra qualquer coisa. Eu amo! Você já O perceberam número que 1 eu pra sou a qualquer primeira a coisa e pra se postar? tornar integrante Tá também. louca. De uma maneira. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Vamos dar uma pincelada nas nossas redes sociais. A gente é o Mesa para 4 _ no Instagram, no Twitter. Tem o canal do YouTube também. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado mais uma vez se você ouviu até aqui. Todo mundo que tá apoiando a gente, né? Compartilhando, comentando nossos posts lá no YouTube, se inscrevendo no canal, curtindo. Você pode seguir a gente aqui no Spotify se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Enfim, SoundCloud, no avaliar a Deezer. gente lá no Apple Podcasts, né? O que mais, gente? Me ajuda. Isso, Deezer. segue a gente no SoundCloud, Deezer e ativa as notificações que a gente tá lá também. E, João, você tem que voltar pra gente fazer um episódio de barbarização, entendeu? De zoeira. Eu amo. Gente, não se esqueçam do YouTube Ai, vai ser também, tudo. viu? As legendinhas, acessibilidade. Amor, tá tudo lá. Com Tá, certeza. Eu amo ver por A lá. gente tá nesse Por lá. papo também. Temos então, gente. Fechou, hein, Temos, então. é isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo, Tchau. gente. Beijo, gente. Foi um Até a prazer. próxima. Se cuidem. Ei, garçom, me vê a conta.